Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, tudo bem com você? Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com você, amém? Eu me chamo Danilo Leão, o seu companheiro de estudo da lição da Escola Sabatina durante esta semana. É um privilégio para mim poder encontrar você aqui novamente. Juntos estaremos estudando mais uma lição hoje, mas antes de começarmos o nosso estudo, eu gostaria de deixar um lembrete a você, para que compartilhe o nosso vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem, a esse conteúdo, vai ser uma bênção para elas, mas também para que você ali deixe o seu like para apoiar o nosso canal. Se quiser também, pode deixar ali um comentário, dando ali uma contribuição para o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal também e seja um membro, para que diariamente você receba as nossas mensagens. Amém? Eu gostaria de convidar você nesse momento para juntos fazermos uma breve oração. Vamos orar? Santo Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, com vida e com saúde, e pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra com este guia maravilhoso que é a lição da Escola Sabatina. E pedimos que Teu Santo Espírito seja o nosso professor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a nossa lição de hoje, segunda-feira, dia 1º de julho, tem o título de A Segunda Chance. É um título maravilhoso. E eu gostaria de convidar você para ler o texto bíblico que se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, do verso 36 até o verso 39, que diz o seguinte: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E o versículo 39 continua dizendo: Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Muito bem. Por que o apóstolo Paulo ele não quis aceitar a companhia de João Marcos nessa segunda viagem missionária? E por que Barnabé insistiu para que Marcos não fosse deixado para trás, mas que os acompanhassem nessa jornada? O que você acha que aconteceu? Na lição de ontem, nós podemos ver que houve um determinado momento em que João Marcos ele desistiu. Na primeira viagem missionária, ele não suportou ali as dificuldades, os desafios do campo missionário e acabou ali desistindo, abandonando a missão e voltando para casa, para Jerusalém. E nessa segunda viagem, o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, eles iriam passar novamente nos locais onde eles haviam pregado o evangelho e estabelecido igrejas. Eles iriam agora confirmar a cada uma dessas igrejas e ver como os irmãos estavam ali. Só que Paulo não achava justo que João Marcos, que havia abandonado na primeira viagem missionária, pudesse agora participar dessa segunda. Paulo ele não achava justo. Como João Marcos havia desertado, ele não era, digamos assim, digno de ser participante dessa segunda viagem. Mas por alguma razão, Barnabé insistiu para que Paulo não deixasse Marcos para trás, mas que eles o levassem junto. E o texto bíblico menciona para nós que houve ali
uma desavença entre Paulo e Barnabé. Acabou acontecendo então que ambos se separaram. Barnabé tomou consigo a João Marcos e eles seguiram navegando para Chipre. Já o apóstolo Paulo tomou consigo a Silas e foi ali pela região da Síria e da Cilícia. Então, a partir de então, eles se separaram. O livro de Atos dos Apóstolos não explica o porquê Barnabé insistiu para que João Marcos os acompanhasse nessa segunda viagem. E esta é a última menção a João Marcos no livro de Atos dos Apóstolos. Entretanto, em outros livros do Novo Testamento, é mencionado mais vezes o nome de João Marcos e trazem algumas informações interessantes a respeito dele, como, por exemplo, o texto de Colossenses, no capítulo 4, verso 10, o apóstolo Paulo menciona que João Marcos era primo de Barnabé. E outras passagens, como por exemplo 2 Timóteo 4,11, Filemon, verso 24, e 1 Pedro, capítulo 5, o verso 13, onde mostram para nós que João Marcos havia adquirido o respeito, a admiração e a consideração de Pedro e também do apóstolo Paulo. É interessante, essas passagens mostram para nós que Paulo desejava que João Marcos estivesse com ele, e Pedro da mesma maneira. Isso mostra que Marcos era importante para a missão. Podemos dizer então que após ali a sua restauração, João Marcos ele começou a ser chamado de companheiro de trabalho pelo apóstolo Paulo. Que maravilha, que bênção! Após receber uma segunda chance, João Marcos provou o seu valor como missionário. É importante mencionar que as cartas de Paulo e de Pedro foram escritas ali por volta do início da década de 60 depois de Cristo. Isso está numa distância entre 15 a 20 anos dos acontecimentos que foram relatados em Atos 15, quando João Marcos desistiu da missão. Ou seja, depois de receber uma segunda chance, durante esse período de 15 a 20 anos, João Marcos provou o seu valor como missionário, sendo corajoso, enfrentando os desafios e superando cada um deles, sendo fiel à pregação e sendo companheiro e amigo dos apóstolos. Que maravilha, que mensagem abençoada. Isso nos faz refletir sobre a importância de darmos uma segunda chance para as pessoas. Você consegue se lembrar de alguma experiência onde alguma pessoa, algum amigo falhou com você e você deu a ela uma segunda chance? E aí, como que foi? Essa pessoa, ela teve uma atitude diferente? E você já teve a necessidade de receber uma segunda chance e ter ali uma postura diferente, uma atitude diferente? A lição de hoje fala sobre isso, sobre a importância de darmos uma segunda chance para alguém que falhou. Possamos então, como amigos, como irmãos na igreja, entender que às vezes há divergência de ideias, de pensamentos, mas acima de tudo, os frutos de perdoarmos e darmos uma nova oportunidade, geralmente eles são positivos, tanto para aquele que recebe, quanto para aquele que dá o perdão e que dá a segunda chance. Que Deus abençoe você, a sua família, que você tenha uma ótima segunda-feira com Deus. Então, essa foi a nossa lição de hoje. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe você, a sua família. Esse é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém.